Sabe quando você pensa em um ator e logo em seguida você já pensa em um diretor, que eles estão sempre juntos? Então, é sobre isso esse vídeo. Eu quero reunir 10 duplas que são muito marcantes na história do cinema. Esse vídeo tem duas regras. A primeira é que os atores e diretores aqui, eles têm que ter feito pelo menos 5 filmes juntos. E a segunda é que são diretores e atores aqui as parcerias. Então, uma parceria entre um diretor e um compositor de trilha sonora não entra nesse vídeo. Talvez eu faça um outro vídeo algum dia falando de parcerias e aí sem essa necessidade de ser ator e diretor. E não são necessariamente as 10 maiores duplas ou as 10 duplas mais marcantes da história do cinema, até porque isso seria algo bem subjetivo. Então são 10 duplas marcantes e ponto. Eu tenho a ideia até de fazer um outro vídeo com mais 10 duplas marcantes, aí vocês comentam aí embaixo se vocês gostam da ideia. Além de falar das duplas, dos prêmios que eles conquistaram juntos, das características que as obras deles têm, eu também vou falar algumas obras marcantes dessas duplas, obras obrigatórias que todo mundo precisa assistir, ou pelo menos eu acho que todo mundo deveria assistir. A primeira dupla não poderia ser outra, é o meu diretor favorito e meu ator favorito, é óbvio que eu estou falando de Martin Scorsese e Robert De Niro. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu amo os dois. O Scorsese, ele gosta de trabalhar com alguns atores, então ele já fez 5 filmes com o Leonardo DiCaprio, ele já fez 6 com Harvey Keitel, ele já fez 4 com Joe Pesci e 4 dos melhores filmes do Scorsese, mas a dupla mais marcante é mesmo De Niro e Scorsese. Eles já fizeram 9 filmes juntos e entre eles os melhores filmes que o Scorsese já fez até hoje, pelo menos na minha opinião. E foi justamente essa parceria que colocou os dois como grandes nomes do cinema, principalmente do cinema de máfia. Não que eles só tenham feito filmes de máfia, a carreira dos dois é bem variada, eles fizeram filmes bem diferentes juntos, mas eles têm aqui 4 dos melhores filmes de máfia já feitos. Se fosse para apontar a marca dos dois juntos, além de todo o conhecimento cinematográfico do Scorsese, além da qualidade do De Niro em interpretar personagens diferentes, eu diria que é esse lado mais masculino, mais violento. Não à toa, os personagens do De Niro em filmes do Scorsese, dos 9 filmes que eles fizeram juntos, em 8 o De Niro ou bate em alguém, ou mata alguém, ou bate e mata alguém. Então, assim, a gente vê que são esses filmes mais violentos, mas com uma violência até um pouco mais realista na maioria dos filmes. E entre os trabalhos mais marcantes deles juntos, eu queria listar todos, né? Mas eu vou falar só de 7 aqui, que é Touro Indomável, Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Cassino, O Irlandês, Cabo do Medo e O Rei da Comédia. Eu não fiz em ordem de qualidade ou em ordem de lançamento, eu só falei os 7 filmes aqui em qualquer ordem. A segunda dupla não é uma dupla que acerta com tanta regularidade e não tem trabalhos tão espetaculares como a dupla anterior, mas é uma dupla muito marcante. Eu tô falando de Tim Burton e Johnny Depp. A gente vê que o Johnny Depp parece que depois que ele começou a fazer filmes do Tim Burton, ele meio que virou um personagem de filmes do Tim Burton, para vocês terem noção do quão ligado eles estão e de quanto eles conseguem trabalhar tão bem juntos. Então a maioria das obras vai para esse lado dessa fantasia meio gótica, com alguns elementos um pouco mais estranhos. Quem conhece a carreira do Tim Burton sabe do que eu tô falando, e até por isso os personagens que o Johnny Depp interpreta nos filmes do Tim Burton são personagens muito mais estilizados do que realistas. Como eu disse, eu não gosto de todos os trabalhos deles juntos, e aqui nas recomendações eu só vou falar de filmes em live action, porque eles também trabalharam juntos em animação com o Johnny Depp, fazendo a voz de alguns personagens. Então as recomendações de Tim Burton e Johnny Depp juntos são Sweeney Todd, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood, que pra mim é talvez o filme mais subestimado da carreira dos dois. É até um filme que foge um pouco desse lado tão fantasioso, porque tá falando de alguém que é real, mas é talvez o meu filme favorito dos dois juntos. A terceira dupla é uma dupla que praticamente dominou o cinema de um gênero e do gênero mais popular da época.
Eu estou falando de John Ford e John Wayne, que fizeram 14 filmes juntos. Eles foram a dupla mais produtiva no cinema de faroeste. Óbvio que a gente lembra de alguns outros nomes, alguns outros diretores da Hollywood clássica principalmente, alguns outros atores que também faziam faroeste nessa época, mas sem dúvida o John Wayne é o ator mais marcante desse faroeste hollywoodiano, que durou mais ou menos entre a década de 30 e 50, o faroeste mesmo clássico que criou a maioria dos estereótipos. E o John Ford também é o diretor que sem dúvida fez mais obras nessa época e que ficou mais marcante nessa Hollywood clássica. Os dois fizeram mais de 100 filmes na carreira, e desses mais de 100 filmes, 14 deles foram juntos. Apesar deles terem feito grandes filmes juntos, eu vou dar 3 recomendações aqui, que são os meus 3 filmes favoritos deles juntos. Então são elas No Tempo das Diligências, Rastros de Ódio e O Homem que Matou Fassino. Era pra mim um dos faroestes mais subestimados de todos os tempos. Aí já numa outra fase da carreira, principalmente do John Ford, que é um faroeste muito mais revisionista, eles começam agora a questionar muitos desses clichês. Então é um filme muito, muito interessante, até em relação à criação de mitos e tal. É um filme que permanece muito atual. A quarta dupla aí já vai rolar mais uma relação de casamento mesmo. Eu tô falando de Frances McDormand e os irmãos Coen. Para quem não sabe, a Frances McDormand é casada com o Joel Coen, eles que trabalham juntos em todos os filmes, os irmãos Coen, e fizeram 8 filmes com a Frances McDormand. E os irmãos Coen são outros diretores também que gostam muito de trabalhar com alguns atores. Então, só para citar alguns, John Goodman, Steve Buscemi, George Clooney, John Turturro. Então são vários atores que trabalham muito nesses filmes dos irmãos Coen e pegam muito desse sarcasmo dos irmãos Coen, desse lado que, ao mesmo tempo que é engraçado, é também em alguns momentos muito trágico, e a Frances McDormand, ela encaixa perfeitamente nesses filmes dos irmãos Coen, tanto nos mais engraçados quanto nos mais dramáticos. Ela tá sempre muito bem, é uma atriz completa que transita muito bem entre todos os gêneros do cinema. Entre as recomendações estão Queime Depois de Ler, Arizona Nunca Mais, Barton Fink, O Homem que Não Estava Lá e Fargo, que foi o filme que rendeu o primeiro Oscar para Frances McDormand. Como eu disse, ela ganhou o segundo Oscar dela com 3 Anúncios para um Crime. E falando em diretor que gosta de repetir bastante os mesmos atores em seus filmes, não poderia ficar faltando o Wes Anderson para trazer também mais um desses nomes mais atuais que continuam dirigindo até os dias de hoje ou que estão no auge da sua carreira. Então, só para citar alguns dos atores que sempre trabalham com ele, tá aqui de novo a Frances McDormand, tem também os irmãos Wilson, o Luke Wilson e o Owen Wilson, a Tilda Swinton, mas eu acho que nenhum deles trabalhou tanto e é tão marcante nos filmes do Wes Anderson como o Bill Murray. O Bill Murray, ele só não fez mais filme com o Wes Anderson porque o Wes Anderson só tem 9 filmes da carreira. Dos 9 filmes que o Wes Anderson dirigiu, o Bill Murray está em 8, só não tá no primeiro filme do Wes Anderson, e é uma dupla que combina muito também. O Wes Anderson tem esse lado de um mundo totalmente diferente do nosso, um mundo mais colorido, mais estilizado, e com isso os personagens também são mais estilizados, e aqui encaixa muito bem o Bill Murray com esse humor do Wes Anderson, ao mesmo tempo que ele é sempre aquele personagem meio rabugento que a gente conhece bem. Entre os trabalhos mais marcantes estão O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom, Os Excêntricos Tenenbaums, 3 é Demais, Ilha dos Cachorros e O Fantástico Senhor Raposo. Eu sei que esses 2 últimos não são live actions, que são animações, mas são 2 animações tão fantásticas que eu não poderia deixar de recomendar. Entrando agora num cinema um pouco mais clássico e fugindo também de Hollywood, nenhum diretor escolheu atores para trabalhar tantas vezes como o Ingmar Bergman, o meu diretor europeu favorito, sem sombra de dúvidas, diretor sueco, que tem 4 atores que trabalharam em pelo menos 10 obras com ele. E desses 4 tem o Erland Josephson, que trabalhou 13 vezes com Bergman, mas dele eu não vou falar tanto, que ele acabou não ficando tão marcado assim quanto os outros 3 que eu vou falar aqui. Trata-se da Bibi Andersson, que trabalhou também 13 vezes com Bergman e é uma das musas do Bergman. O Max von Sydow, que depois foi para Hollywood fazer bastante filme lá também,
mas que também fez 13 filmes com Bergman, e a Liv Ullmann, que é outra musa do Bergman, que fez 11 filmes com ele, e é talvez a minha atriz europeia favorita. Todos esses atores e atrizes que conseguem trazer um realismo muito forte aqui. O Bergman, ele tem muito desse cinema meio existencial, às vezes até um pouco filosófico, que trabalha muito as relações humanas. Juntos eles venceram o Oscar de melhor filme estrangeiro 3 vezes em 3 indicações. O Bergman ainda foi indicado 3 vezes para o Oscar de melhor diretor, 5 vezes para o Oscar de melhor roteiro, e ainda uma vez a Liv Ullmann foi indicada como melhor atriz principal. E aqui eu vou seguir meio que a linha Scorsese e De Niro. Eu poderia recomendar todos os filmes, o Bergman é genial, todos os filmes dele são espetaculares, mas eu acabei selecionando só 6, porque senão eu ia ficar falando de filme aqui até amanhã. Então esses 6 são Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros, Fanny e Alexander, Cenas de um Casamento e os meus 2 favoritos, Persona e O Sétimo Selo. Todos esses filmes espetaculares, todos os filmes muito importantes para a história do cinema. Mas não é só de ator principal que vive o cinema, e aqui eu decidi dar um espacinho para um coadjuvante também. Eu estou falando de Michael Madsen com o Quentin Tarantino, que é mais um diretor que gosta de trabalhar com aqueles atores favoritos dele. Então ele trabalhou 5 vezes com Michael Madsen, mas ele também trabalhou mais de uma vez com Samuel Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kurt Russell, só para citar alguns. Bom, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos a carreira do Quentin Tarantino, e muita gente pode conhecer o Michael Madsen justamente pelos filmes do Tarantino, que apesar de em alguns filmes ele ser mais coadjuvante, ele sempre, quando está em cena, ele consegue um papel mais marcante. E os melhores trabalhos da carreira dele foram com o Tarantino. Ele é um cara que combina com esse lado um pouco mais louco que o Tarantino traz, e também com a ultraviolência. Não à toa, a cena mais marcante da carreira do Michael Madsen é em Cães de Aluguel, uma cena em que ele está torturando um policial enquanto ele dança ao som de uma música, e ao mesmo tempo ele vai e arranca a orelha desse policial. E eu vou ser obrigado a recomendar os 5 filmes que eles fizeram juntos. Então, os 2 Kill Bill, Os Oito Odiados, Cães de Aluguel e Era Uma Vez em Hollywood, filme mais recente e que o Michael Madsen aparece só em uma ceninha. A 8ª dupla, eu também vou colocar mais um nome bônus aqui. A dupla é até polêmica falar dela, que é Woody Allen e Mia Farrow, que fizeram 13 filmes juntos, e aí depois teve toda uma polêmica, eles tiveram um relacionamento que durou 12 anos, e aí a Mia Farrow fez a acusação de pedofilia do Woody Allen, que repercute até os dias de hoje, mas nunca foi tão conclusiva. Eu não vou entrar tanto nessa polêmica, nesse assunto, mas independente disso, é inegável que os dois escreveram os seus nomes na história do cinema muito por causa desses trabalhos que eles fizeram juntos. Mas eu vou acrescentar um nome aqui, que é o da Diane Keaton, que fez 7 filmes com o Woody Allen, que é quase a metade do que a Mia Farrow fez, mas pra mim a Diane Keaton tá nos 2 melhores filmes do Woody Allen, e os 2 filmes que continuam mais marcantes até hoje, que são Manhattan e Annie Hall, que é até hoje o filme mais aclamado da carreira do Woody Allen. Então eu vou recomendar 4 filmes com a Mia Farrow também, que são Rosa Púrpura do Cairo, Zelig, Maridos e Esposas e Crimes e Pecados. A penúltima dupla também vai ter um nome bônus e eles continuam trabalhando juntos até hoje. Eu estou falando de Pedro Almodóvar com Antônio Bandeiras, mais a Penélope Cruz. Eles fizeram juntos até o último filme deles, que foi Dor e Glória. Eu acho legal colocar o Bandeiras e a Penélope Cruz aqui, porque eles são 2 atores que tiveram um sucesso em Hollywood, mas para mim as melhores atuações deles são no cinema espanhol, principalmente nos filmes com o Almodóvar. E você sente a diferença de quando eles estão podendo atuar em espanhol. Ficam aqui algumas recomendações de filmes que eles fizeram juntos. Então, A Pele que Habito, Volver, Tudo Sobre Minha Mãe e Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Sem contar, é claro, de Dor e Glória, que eu recomendo demais. Tem crítica no canal já. E a última dupla aqui, ela é marcante, apesar de eu achar que a carreira dos 2 juntos não é tão grandiosa como muita gente fala. Eu estou falando de Marcello Mastroianni e Federico Fellini.
Eles fizeram apenas 5 filmes juntos, mas então por que se eu não acho essa dupla tão marcante ou com tantos trabalhos marcantes juntos, por que eu tô colocando eles nessa lista? Bom, porque apesar deles só terem 5 filmes juntos, e 3 deles eu não achar tão marcante assim para a carreira do Fellini e para a carreira do Marcello Mastroianni, eles fizeram juntos 8,5 e A Doce Vida, que são os 2 filmes mais marcantes da carreira dos dois. São sem dúvida 2 dos melhores filmes já feitos na história do cinema, e são as minhas 2 recomendações para essa dupla. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aí embaixo, comentem se vocês querem uma parte 2 também, já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e passa no primeiro comentário fixado que a gente deixa as nossas outras redes sociais. Então tem o nosso podcast, tem o nosso Instagram, que a gente produz conteúdo também, tem o nosso Twitter, eu também tenho as minhas redes sociais, eu posto muita coisa de cinema no Twitter, no Instagram também, tem o meu Letterboxd. Por hoje é isso e corta.